Será que você está aprendendo ou só está copiando código? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no começo é muito comum a gente pensar que tem que aprender de forma rápida e que você não pode copiar código ou não pode decorar uma parte específica ou não pode decorar um trecho específico de código que você já sabe o que faz. Isso é comum, mas é uma coisa que gera bastante dúvida, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai ver aqui esse tópico do site Tab News e a dúvida é o seguinte: eu estou aprendendo ou apenas decorando? Estruturas de dados está me deixando louco e provavelmente irei reprovar nessa cadeira. Na teoria eu consigo diferenciar os algoritmos e entender o porquê de um ser mais rápido que o outro, dependendo da situação. Só que eu não consigo aplicar esses conceitos na prática, tenho bastante dificuldade em lembrar dos tais algoritmos. O máximo que eu lembro é um bubble sort pelo fato de ter reescrito várias vezes. Será que eu estou apenas decorando os algoritmos? Como posso de fato compreender essa matéria? Será que eu deveria entender estrutura de dados usando pseudocódigo ou apenas aprender em uma linguagem específica? Aqui a primeira coisa, ele já deixou claro o que acontece. Ele sabe o bubble sort porque ele reescreveu várias vezes. Às vezes a gente estuda uma coisa e já quer aprender na primeira vez que você faz. Isso é comum, não só na programação, mas matemática, arte, eu desenho, então às vezes eu vejo um tutorial de desenho e quando eu vou executar não sai do jeito que eu queria ou do jeito que está no tutorial, mas o nosso aprendizado ele só acontece com a repetição. E se ele não está lembrando do código desses algoritmos, o que acontece é que ele não repetiu a quantidade suficiente. Estudar programação, estudar qualquer coisa de prática, exige que você leia a teoria, entenda e depois faça horas cavalares de prática. Principalmente estrutura de dados, que é um tópico um pouco complexo. No começo, quando você não entende muito bem. E existem muitos algoritmos, né? No caso aqui ele falou de bubble sort, isso não é nem estruturas de dados, né? É mais voltado para a área de algoritmos mesmo. Você entender como é que implementa uma fila ou como é que implementa uma pilha. Isso é mais voltado da parte de estrutura de dados e você vai ter que fazer isso várias vezes até aprender. A primeira resposta foi: talvez falte visualizar o funcionamento de cada um. No canal do link a seguir existem diversos exemplos de algoritmos de ordenação, essas coisas. É tão leve que é possível fazer uma maratona e assistir todos os vídeos, mesmo no domingo. Aqui ele deixou o link. Esses vídeos aqui devem ser aqueles vídeos onde você tem uma versão do algoritmo de sorte, onde você consegue ver de forma visual, né? Porque geralmente quando você está só no código ali, na abstração do código, não é tão fácil visualizar como isso acontece. É bom você ver também esse tipo de vídeo, esse tipo de GIF, tem vários na internet, que você consegue ter uma noção visual do que o algoritmo faz. A segunda resposta aqui: eu acredito que é muito importante conseguir visualizar o funcionamento dos algoritmos para entender bem o funcionamento deles. Na época que eu fiz faculdade não tinha muitos recursos digitais para isso, então basicamente eu pegava uma folha de papel e desenhava o passo a passo de como o algoritmo se comportaria com um array aleatório. Era trabalhoso, mas funcionava. Bom, e aqui a gente tem uma coisa interessante que é: por que essa abordagem aqui funciona? De você fazer um diagrama ou desenhar no papel mesmo que seja, porque você está fazendo um esforço ativo para lembrar de como esse algoritmo vai se comportar e você está literalmente desenhando ele no papel. Quando a gente tenta transformar uma coisa que é muito abstrata para pelo menos uma parada visual, é mais simples de você entender como é que funciona e também de você fixar na sua cabeça, porque você está fazendo um esforço ativo, né? Geralmente quando a gente está estudando, sempre tenta fazer o esforço mais passivo possível, seja vendo uma videoaula ou seja lendo um livro, mas o aprendizado dessas coisas só vai acontecer se você fizer um esforço ativo aí, seja praticando, escrevendo o código do zero, depois quando finalizar apaga, começa de novo, escreve de novo, até entender, ou seja desenhando o que você tá tentando fazer ali. Muita gente chama isso de teste de mesa, que é quando você tenta debugar ou então executar um programa no papel e na mesa. Isso é legal de fazer também, mas eu não acho que surte muito efeito. Eu acho que a melhor abordagem mesmo é você sentar e escrever o código. Eu estava pensando que talvez eu devesse olhar mais o código em si. A imagem do funcionamento eu consigo criar, porém quando transcrevo em código nem sempre sai como imaginado. E acaba que fico muito dependente de um código que outra pessoa está fazendo.
Obrigado pelos links e irei checar todos. Na última resposta o Thierry fala: também é importante entender que a prática é fundamental. Só por ler um artigo e entender o conceito sobre ele não implica que automaticamente você é capaz de fazer o algoritmo perfeito. Você precisa praticar também. Não se aprende a tocar violão só lendo partitura. Você precisa praticar os acordes. Também na programação é a mesma coisa. Além disso, algumas coisas possuem pré-requisitos. Se você quer fazer um algoritmo bem feito, não basta conhecer a linguagem. Você precisa conhecer o design patterns e um monte de outras coisas para tomar decisões corretas. Bom, eu acredito aqui que a primeira parte dessa resposta está totalmente correta. Você tem que praticar. E você ficar refém ou consultar código que outra pessoa fez não é errado. Eu não sei de onde que essa galera tira que você fica dependente disso. Mas a melhor forma de você aprender a programar é você lendo código. Funciona assim com outros idiomas também. Você tem que ler bastante, ter bastante input do que você quer fazer e, ao mesmo tempo que você tem esse input, você tenta transformar isso num output, que é escrever o código de fato. Pegar e escrever seus algoritmos do zero, mesmo com base em outros algoritmos de outras pessoas, e cada pessoa vai implementar de uma forma. E para você escrever talvez o melhor merge sort que existe, você talvez teria que escrever o merge sort 1 milhão de vezes para você identificar quais são os padrões que acontecem nesse merge sort e saber onde otimizar ele. Mas você não vai aprender isso parado, né? Você tem que ler código e tem que escrever código. Bom, pro vídeo de hoje é isso. Eu criei um grupo lá no WhatsApp, eu vou deixar o link aí embaixo. Lá a gente discute sobre tecnologia e estudos de programação e etc, jogos e assuntos em geral. Eu vou deixar mais um vídeo aqui desse lado para você assistir. E se você gostou e assistiu até aqui, se inscreve no canal e deixa um joinha. Valeu!